Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Você é nosso convidado, convidada. Esperamos que a palavra do Senhor venha ao encontro das suas aflições, suas angústias, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, e que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, possa fazer-se presente na vida de cada pessoa, cada irmão e irmã que participa desta escola dominical. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus e discutirmos sobre o tema proposto, eu quero orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, colocamos diante de Ti cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que participa desta aula de escola dominical. Que seja um momento agradável, gostoso, de reflexão, que a partir do que será exposto nós possamos ainda pensar mais no plano que o Senhor tem para as nossas vidas, para cada um e cada uma de nós. Pai, nós pedimos também por aqueles que sofrem, aqueles que estão enfermos, necessitados, os que estão com perda de emprego, aqueles que estão com problemas financeiros, que o Senhor atue nessas áreas e que nós, como igreja, sejamos cada vez mais sensíveis aos que sofrem. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema que eu queria discutir com você hoje, o tema da nossa aula, é o seguinte: vencendo pensamentos negativos. Vencendo pensamentos negativos. Talvez você esteja pensando, lá vem o Lucas com autoajuda. Não, eu não quero falar de autoajuda, eu quero falar da palavra do Senhor. E como, invariavelmente, nós somos invadidos por pensamentos, por sentimentos ruins, e como nós podemos enfrentar esses momentos, como nós podemos passar por essas crises, tirando delas experiências valorosas e proveitosas para a nossa caminhada. Eu queria falar com você hoje como nós podemos vencer esses pensamentos negativos, ou aquele estado depressivo que muitas vezes ronda o irmão, a irmã, o amigo e a amiga que está participando dessa aula. E a base para a nossa lição, por isso eu falo que não é autoajuda, é a palavra de Deus. Nós vamos ler lá na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do 8º ao 10º, do 8º até o 9º versículo. 8º e 9º versículo, Filipenses. E diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Então aqui nós temos uma orientação muito prática, e eu posso dizer também pastoral, do autor bíblico, a carta a quem nós designamos ou colocamos como autoria de Paulo, ensinamentos práticos de como nós podemos vencer quando somos invadidos ou quando nos vêm sentimentos e pensamentos ruins. Pensamentos ruins e sentimentos ruins podem afetar todas as áreas da nossa vida, né? Então, nós podemos perceber que tem um montão de pessoas que não conseguem ir bem nos seus relacionamentos, pessoas que não conseguem desenvolver-se na sua carreira profissional, na comunidade como igreja, as suas relações, os seus relacionamentos estão todos enfermos, porque essa pessoa está invadida de sentimentos e pensamentos ruins. E a palavra de Deus, sobretudo Jesus Cristo, nos vem renovar, esses pensamentos, esses sentimentos ruins. E o apóstolo aqui é muito claro, ele diz para nós: olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há nesses sentimentos, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente e o seu pensamento. O que vocês viram, né, aqui o autor bíblico, o apóstolo Paulo dizendo, o que vocês viram, o que vocês aprenderam e receberam de mim, isso vocês vão praticar. E o Deus da paz será convosco, ou será com todos nós. Né? Olha que ensinamento. O texto fala por si mesmo. A gente tem que preencher a nossa vida de palavras verdadeiras, né? Os nossos relacionamentos, tudo que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. São essas e esses os sentimentos e as virtudes que precisam permear os nossos relacionamentos, as nossas conversas, os nossos pensamentos. E aí, então, certamente nós vamos vencer questões difíceis na nossa vida. Eu queria iniciar, né, introduzir a aula de hoje, vencendo os pensamentos negativos. Eu queria falar sobre pensar. Pensar é uma característica humana, ou seja, o fato de nós raciocinarmos, combinarmos ideias, fazer julgamentos, realizar suposições, cabe somente ao ser humano. E por isso, nós somos diferentes dos demais seres. Essa capacidade que nós temos de síntese, né? Analisarmos as questões, entendermos o que é melhor, isso cabe somente ao ser humano. Né? O cachorrinho não consegue fazer isso. O cachorrinho ele é instintivo, né? Ele vai agir segundo o instinto dele. Também o passarinho, enfim, todos os animaizinhos são instintivos. Eles não têm essa capacidade. E assim, só para a gente refletir um pouco, me parece que às vezes os animais estão resolvendo conflitos melhores do que nós, humanos. Porque muitos e muitas estão também agindo de maneira instintiva, né? São instigados ou provocados e reagem das maneiras mais adversas, causando conflitos ainda maiores. Isso muitas vezes porque nós não exercitamos o pensar, o refletir, o analisar, e fazer o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo. Olha, veja se é verdadeiro, veja se esse tema é respeitável, veja se isso é justo, veja se é puro, né? Veja se isso é amável. Passando por esses crivos, ou por esses critérios, certamente os seus pensamentos serão renovados. Então está aí, né? Isso cabe ao ser humano fazer. Existe um filósofo bastante importante que viveu entre os séculos XVI e XVII, chamado René Descartes, e ele falava muito sobre a razão. Por isso, nós entendemos que em René Descartes iniciou o tempo do racionalismo, de racionalizar o pensamento humano. Então, René Descartes, que viveu em 1596 até 1650, lógico, depois de Cristo, né? Ele nos ensinou, ou através dos seus pensamentos, esse importante matemático francês, falou que o ser humano deve ter a capacidade de analisar os problemas, os seus conflitos, e dividi-los. Né? E você vai tentando resolver os seus problemas dos menores para os maiores. Né? Você vai segmentando para poder resolver os seus conflitos. Assim, né? Imaginemos, você hoje tem um conflito de ordem, o seu veículo quebrou, né? E você hoje não tem um recurso. Então você vai dividir esse problema. Peraí, o veículo está quebrado, eu vou ter que falar com um especialista. O especialista vai me fazer o orçamento. Então você vai sequenciando a sua crise e vai resolvendo por etapas. Esse então, eu estou tentando aqui trazer para uma linguagem mais simples, né, um importante livro de René Descartes chamado O Discurso do Método. Né? E ele dizia o seguinte, René Descartes, né, que o ser humano tem essa virtude de pensar, refletir, dividir as questões, né, para resolver o seu grande problema. Então ele afirmava: se eu penso, logo eu existo. Se eu penso, eu logo existo. O racionalismo de Descartes é questionado por muitos outros filósofos, que diz que o ser humano não é só o pensar, né?
pensando aí numa filosofia ou num pensamento mais freudiano, de Sigmund Freud, tem também a questão do inconsciente, né? Que aí são questões ainda mais profundas. Mas meu intuito aqui, nem sou especialista dessa área, não é falar sobre filosofia ou sobre teorias do pensamento. Eu estou só colocando um ponto de partida aqui. Então, René Descartes também, que é um conhecido pensador, que falou sobre o racionalismo, dizia também: existimos porque pensamos. Só se aprende a existência pelo pensamento. Está lá. Então, nós existimos porque pensamos, só se aprende a existência se você e eu pensar. Querendo provocar vocês, né? Então, muitos não estão existindo porque não estão pensando, não estão refletindo, estão sendo tomados pelos mais variados sentimentos, e às vezes esses sentimentos são ruins, e por isso eles vivem uma vida também ruim e frustrante. O pensamento humano também é influenciado pelo pecado, isso infelizmente, né? Já que nós somos seres pensantes, é importante nós sabermos que o nosso pensamento é influenciado pelo pecado. Do ponto de vista cristão, ou seja, daqueles e daquelas que acreditam em Cristo Jesus, a capacidade de pensar é uma dádiva divina. Foi Deus quem deu essa capacidade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o pensar, o refletir e também buscar, né, transformar as nossas mentes é também uma perspectiva cristã. Agora, como tudo na vida foi influenciado pelo pecado, o nosso pensamento também. Nós também, quando caímos com os nossos pecados, o nosso pensamento também foi contaminado. Sendo assim, pensar também envolve coisas que prejudicam a nossa vida e prejudicam também a humanidade. Existem entre nós os pensamentos negativos, destrutivos. Ora, nós não vamos ser aqui hipócritas ou, dizer assim, leigos, né, simplistas, e dizer e pensar que não existem pessoas que pensam no mal umas das outras. Infelizmente existe. Né? E eu posso te garantir que isso ocorre com todos e todas nós. Certamente, em situações na vida, você já fez algo para prejudicar alguém. E isso é ruim. Isso não é bom, sobretudo para quem faz, ou quem comete essa atitude ou pensamento. Irar-se não é algo bom para todas as áreas da vida humana, inclusive para a saúde. Existem pesquisas aí de que a ira, o sentimento de ódio, ele traz danos irreversíveis para a vida. E nós temos que também comprovar que o ódio, ele une mais as pessoas do que o amor. Né? Haja vista os discursos de ódios que permeiam a nossa sociedade. Quando é para falar mal de alguém, eu logo me ajudo, não é? Faço parte daquele conluio, daquele ajuntamento. Mas quando é para promover atitudes justas, né, amáveis, como o texto bíblico diz, é mais difícil. Talvez aí fique uma das explicações, né, porque é difícil unir pessoas para nós promovermos coisas que resultem em vida. Talvez nesse momento de pandemia, né, por motivo da dor, muitos aí se unem para fazer suas benevolências, para ajudar ao próximo. Esperamos que isso continue, né? Mas é difícil, porque parece que quando o ser humano não está sob essa pressão, ou sob essa pressão, ele volta à sua origem, né? Dos pensamentos ruins, destrutivos, negativos, vingativos, né? Quer se vingar do outro, enfim, ele tenta defender a ideia dele atacando o outro. Quantas vezes a gente vê isso na política, nas famílias e inclusive nas igrejas. Então está aí. Existe sim os pensamentos negativos e as atitudes ruins no nosso meio. Eu queria deixar aqui algumas questões para provocar a nossa aula, né? Para incentivar o debate aí na sua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, com quem você está indo, e se você está sozinho, para ao final da aula você ligar para um irmão,
e tentar explorar ainda mais esse tema. Quais são as consequências dos pensamentos negativos no dia a dia de uma pessoa? Quais são as consequências do pensamento? Você acha que é pecado o crente ter pensamentos negativos? Assim, né? Pensar negativo não é só aquele camarada que fala, um realista, né, que acha que as coisas não vão dar certo. Mas pensamento negativo é você também pensar no mal para o outro, para outra pessoa, promover atitudes que prejudiquem alguém. E pensar isso já é uma crise. Né? Talvez na aula nós vamos tentar explorar um pouquinho mais esse tema. Então, aí as perguntas provocativas, eu queria colocar o primeiro ponto da nossa aula. O primeiro ponto da nossa aula. O primeiro ponto diz o seguinte: reconhecer que em algum momento da vida, qualquer pessoa pode vir a ter ou ser tomada por pensamento negativo. Reconhecer que em algum momento da vida, qualquer um de nós pode vir a ser tomado por pensamentos negativos. Ou seja, esse primeiro ponto é muito claro que certamente esses pensamentos virão. Talvez o problema aqui é negá-los. Né? Você, não, eu não penso. Pensa sim, eu também penso. Coisas ruins, a todo instante, eles estão rondando as nossas mentes e os nossos corações. Mesmo eu sendo alcançado pela graça restauradora de Jesus Cristo, mesmo eu tendo a minha vida transformada pelo Evangelho, é bem possível, por que não dizer certo, que nós vamos ter pensamentos negativos na nossa vida. Tal sentimento tem a ver com as ambivalências da vida, ou ambiguidades. Né? O que seriam essas ambivalências e ambiguidades da vida? Olha, o ser humano, ele é inconstante. Né? Nossa vida é feita de alegrias e também de tristezas, de vitórias e derrotas. E eu posso garantir que na vida nós temos mais derrotas, né? As coisas dão mais erradas do que certo, na perspectiva utilitarista que o mundo tanto prega. Certamente você já perdeu muito mais dinheiro do que ganhou, por exemplo. Né? Certamente você já investiu em coisas que acreditou que dariam certo e não deram tão certo assim. Olhando nessa perspectiva utilitarista, como eu disse, do mundo. Mas todas essas experiências, inclusive as suas derrotas, serviram como lições, como o nome diz, né? Experiências. Serviu para que você tenha crescido de alguma maneira. Se você pensou, refletiu sobre aquilo trouxe crescimento para a sua vida. Também a vida de ambivalências ou ambiguidades, ela é feita de ingratidão, de gratidão. Né? Por vezes nós somos ingratos com tudo que acontece. Né? A gente tem todo o sustento, Deus tem cuidado de nós, e nosso coração é ingrato. Isso faz parte do ser humano. Né? A gente vive também caminhando entre o bem e o mal. Né? Lembrando do apóstolo Paulo que dizia, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal eu faço toda vez. Então está aí, né? O ser humano é formado por essas ambivalências. Né? Nós não somos algo fechadinho, assim, né? Eu vou só agir dessa forma, dessa maneira, programados e programadas como um microprocessador de um computador de última geração. Não. Então a gente vai ter esses altos e baixos. E é importante, esse primeiro ponto, o desafio é importante a gente saber que, nós sabemos que nós vamos ter esses pensamentos ruins na vida. Que a gente vai errar, que a gente vai pensar coisas que não são tão legais assim. E como nós vamos nos relacionar com esses sentimentos? Eu queria ler contigo um profeta de grande valia, e que teve um sentimento ruim. Ele foi preenchido por esse momento de angústia, e esse pensamento negativo também passou pela vida dele. Eu queria falar sobre o profeta Elias. Eu queria ler com você o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 4º
até o 8º versículo. E diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinho, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinho. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Amém por essa leitura. Eu queria destacar aqui com você o versículo 4. Elias, um importante profeta de Deus, um homem do Senhor, que fez um importante trabalho, havia anteriormente enfrentado os mais de 400 profetas de Baal, mostrando assim uma coragem enorme. Contudo, agora ele encontrava-se invadido por esse pensamento negativo que nós acabamos de dizer. Sabendo que Jezabel queria matá-lo, como ele fez com os profetas de Baal, ela pede para o rei Acabe e os seus serviçais avisarem Elias que ele seria morto, como haviam também morrido os profetas de Baal. E então, Elias, o profeta do Senhor nosso Deus, triste, sabendo que estava sentenciado à sua morte pelo rei, ele se entristece. E a palavra aqui diz que ele assentou-se debaixo de um zimbro, que é uma árvore, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí, Elias pediu para si a morte. Ele estava tão desanimado, cansado, cheio desse pensamento negativo, que às vezes a gente nega que nós não temos. Não, eu não tenho isso. Temos momentos em que a gente literalmente chuta o pau da barraca, perdão aqui usar essa expressão, mas a gente tem momentos que nós, melhor, ficamos chateados. E aqui, nada mais justo citar esse importante profeta. E o que acontece posteriormente? Quando ele assume essa condição de estar ruim, com pensamentos ruins, desejando a morte, ele se coloca diante do Senhor. E o próprio Deus cuida dele, dando descanso, levando alimento para ele, devolvendo as forças para que o profeta continuasse a caminhar. Bom, então nós vimos aí o primeiro ponto, que a gente precisa reconhecer que em algum momento da vida, qualquer um de nós, qualquer uma pessoa, pode vir a ser tomada por pensamentos negativos. Segundo ponto, nós precisamos dedicar esforços conscientes de disciplina para vencer os pensamentos negativos. Precisamos dedicar esforços conscientes, sermos empenhados nisso, na disciplina de vencer esses pensamentos negativos. Existe uma frase que é dada por autoria de Martinho Lutero, que diz o seguinte: você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho sobre ela. Eu nem sei se foi Martinho Lutero que disse isso, eu não li nenhum livro, confesso que eu tirei lá de uma lição de revista de escola dominical, mas eu sei que a frase traz muita relevância para a nossa vida. A gente não pode impedir que um passarinho voe sobre nossas cabeças,
Mas eu posso impedir que esse passarinho faça aqui em cima da minha cabeça um ninho, né? Isso, oh, peraí, não, passarinho, aí não. Então essa frase nos desafia no seguinte sentido: todos nós, em algum momento da vida, nós dissemos isso no ponto anterior, seremos tomados por esses pensamentos. Esses momentos difíceis que nós vivemos, eles nos influenciam, não tem como nós negarmos. Agora, cabe a cada um de nós um esforço, uma disciplina, a fim de evitar que isso não seja uma constância. Que essa ou esse sentimento não nos domine, causando em nós pensamentos destrutivos. E quando eu vivo nesse pensamento destrutivo, eu acabo destruindo as minhas relações, a minha comunidade de fé, os meus irmãos e irmãs. Enfim, todo mundo sofre nesse momento. E é por isso que nós precisamos voltar ao texto bíblico lá de Filipenses 4, que diz, olha, quando esses pensamentos vierem, nós precisamos de disciplina para ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro, com tudo que é respeitável, com tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É nisso que eu e você precisamos investir. Também a palavra de Deus, em Lamentações 3:21, diz, um versículo que é lindo, né? Ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é um desafio, né? Esse esforço nós precisamos ter. Quando esse sentimento, como Elias foi tomado por um sentimento de desejar a própria morte, nós precisamos vencer com disciplina, com momentos de oração, de leitura da palavra, de cuidado, né? Buscar auxílio em pessoas. E é isso que nós vamos falar no terceiro e último ponto. Bom, precisamos nos dedicar para vencer esses pensamentos. Terceiro ponto, e eu acho que ele é fundamental também, né? Acho que completa aí uma ideia que nós queríamos transmitir. Você admitiu que você pode ter momentos de pensamentos negativos. Nós também entendemos, no segundo ponto, que é importante nós dedicarmos na disciplina, nas práticas espirituais, oração, leitura bíblica, meditação, para vencermos esses sentimentos. O terceiro ponto diz para nós que nós devemos procurar ajuda especializada quando os pensamentos negativos persistirem. Nós precisamos buscar ajuda especializada quando os pensamentos negativos persistirem. Está aí um tema, acho que para os homens, o gênero masculino é um pouco mais difícil. O homem tem uma dificuldade de ir ao médico tremenda, né, de procurar ajuda de um especialista. Ele vai quando as coisas estão realmente muito ruins na vida dele, quando a coisa já aumentou. Né? Isso não é legal. Ao passo que as mulheres já procuram ser mais cuidadosas, né? Fazem aí os seus exames, os seus tratamentos periodicamente. Na luta desses pensamentos negativos, é importante a gente saber que nós temos, nós sabemos melhor que nós temos ajuda de especialistas, pessoas, homens e mulheres, muito capazes para nos orientar. A Bíblia é uma importante ferramenta. A oração também nos ajuda. O convívio na nossa comunidade, como igreja, nossa comunidade de fé, é também um fator que nos ajuda bastante. Momento de cuidado e aconselhamento pastoral, né? Quando um pastor, uma pastora te ouve, você marca um horário. Hoje nós estamos fazendo isso via digital, né? Então o pastor liga, ou pelo WhatsApp, ou por chamada de vídeo, ou só o áudio, e a gente conversa, a gente ora junto. Esse trabalho de cuidado e aconselhamento pastoral é também de grande importância. Então, Bíblia, a oração, a comunidade de fé, o cuidado e aconselhamento pastoral. Porém, às vezes, esses tratamentos não são suficientes. Você já experimentou e está atuando nessas frentes, e esse sentimento não vai embora, não resolve na sua vida, a angústia cada vez aumentando mais, esse sentimento de morte,
Aí é tempo, e isso é muito importante, a gente saber, ou nós sabermos exatamente o momento certo de nós buscarmos auxílio nas ciências médicas ou nas áreas de pesquisas da psique, que são a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, enfim, tem tantas outras aí. Tem outros médicos e profissionais da saúde especializados nesse tratamento, e especializadas também. Isso é uma dificuldade para nós cristãos, né? A gente vai bem aí, né, na leitura, nas orações, na comunidade de fé, também ouve o pastor ou a pastora, conversa, mas nós temos dificuldade em buscar ajuda desses profissionais. E eu costumo dizer que um bom tratamento contra um sentimento depressivo ou outro distúrbio da área emocional e psicológica, ele está ligado àquilo que você ouve na igreja, que você trabalha na igreja, é também complementado pelas pesquisas médicas. Nós não podemos esquecer que a razão, a pesquisa que nós discutimos lá atrás, é também dádiva de Deus. Por isso as ciências médicas são também dádivas de Deus. Nós não podemos negá-las. Nós precisamos valorizar. Né? E isso também, essa também deve ser uma perspectiva das nossas igrejas cada vez mais formar mais médicos, mais psicólogos, mais psiquiatras, enfim, né? Dessa área da saúde emocional, mais pessoas capacitadas para cuidar de tantos e tantas que sofrem. Nós não podemos mais aceitar e conviver com aquele preconceito de que a saúde mental, a pesquisa científica, é contrária à fé cristã. Eu acho que essa fase já passou. Se não, vale a pena a gente investir aqui uma reflexão que o crente também passa por problemas e precisa e deve buscar ajuda médica e de profissionais. Bom, eu queria não finalizar a aula, porque certamente tem espaços aí para discussão. Eu espero que você, se quiser conversar comigo, você tem aí nas redes sociais, os meus contatos, você pode me chamar e a gente continua esse debate. Queria só pontuar aqui essa aula para futuras discussões. Todos e todas nós, em algum momento da vida, enfrentamos dificuldades e somos influenciados pelos pensamentos negativos, pensamentos de morte, por exemplo, né? E pensamentos também que produzem morte nas outras pessoas. A Bíblia e as práticas espirituais devem ser realizadas com disciplina por todos e todas nós, a fim de superarmos esse drama existencial. Contudo, precisamos estar atentos quando a fase estiver mais complicada, mais difícil de passar. Nessa hora, é importante você buscar ajuda do seu pastor, da sua pastora. E se esse momento não chegar ao fim, né, se você e o seu pastor certamente já foi treinado, capacitado para isso, é hora de você buscar um médico, uma médica da área da saúde. Esse deve ser um conceito nosso. Né? Então, muitos irmãos atuam nessa área de cuidado e aconselhamento. É importante você perceber, né? Você já orou com o irmão, você já fez com ele aí um tempo de leitura de Bíblia, e aquele sentimento não passou, é hora de você indicar e buscar um médico. É difícil, né? Às vezes essa indicação assusta as pessoas, mas é preciso fazer isso com amor. Bem, eu acho que eu já extrapolei o tempo, eu queria apenas orar com você. Oremos. Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra, pedimos, ó Pai, que as pessoas que participaram dessa aula sejam capacitadas para cuidar de outros e outras que tanto sofrem. Que o teu Santo Espírito cada vez mais nos habilite a abrirmos na igreja debates para essas crises emocionais que todos e todas nós estamos sujeitos. Pai, onde existiu a nossa deficiência, a nossa falha, que a tua graça supra, ó Pai, que o teu amor nos sustente. E que possamos cada vez mais olhar para a medicina, para médicos, para a psicologia, como ferramentas e instrumentos do Senhor para o cuidado da vida das pessoas. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor.